Olá, Rodrigo Belmonte passando aqui mais uma vez para contribuir com o desenvolvimento humano, para passar mais um pouco de conteúdo. E agora nós estamos dando início a uma nova série aos sábados. Nós vamos dar início a um novo conceito que será apresentado ao todo numa série de 7 sábados. Hoje é a introdução e depois em mais 6 sábados nós estaremos falando sobre as 6 necessidades humanas. E por que é tão importante falar sobre esse conceito das 6 necessidades humanas? O próprio nome diz que se é uma necessidade, então todo ser humano precisa buscar e busca atender essas necessidades de alguma forma. Sejam elas de forma consciente, sabendo exatamente quais são e procurando entender como elas estão sendo atendidas, ou de forma inconsciente, num processo automático do nosso dia a dia. Mas as 6 necessidades humanas precisam de alguma forma ser atendidas. Só que existem formas positivas e formas negativas de se atender essas necessidades, além da questão de estarmos ou não conscientes na forma de lidar com elas. Que necessidades são essas? Eu vou falar aqui nessa introdução rapidamente quais são as 6 e dar alguns exemplos para vocês da importância de se conhecer esse conceito, porque isso rege muitas das ações mais importantes, dos comportamentos mais importantes que nós temos no nosso dia a dia. Essas necessidades humanas, elas foram apresentadas pelo Anthony Robbins, um coach internacional, um americano, que teve como uma das principais especialidades da sua vida a programação neurolinguística, a PNL. Eu tive um prazer, uma honra muito grande em fazer cursos com ele lá nos Estados Unidos, achei sensacional e estou trazendo este conceito para a gente conversar um pouco sobre ele, sobre as 6 necessidades humanas. Ele evoluiu esse conceito através de um trabalho inicial feito pelo Maslow, aquela pirâmide de Maslow que falava também de necessidades humanas. Então as 6 necessidades humanas é uma evolução desse conceito. Quais são as 6 necessidades? Necessidade de certeza, ou seja, de ter coisas como certas e garantidas na nossa vida. Por exemplo, segurança. Incerteza, que é o oposto dela, ou seja, necessidade de termos variedades, coisas novas nas nossas vidas. Terceira necessidade é a necessidade de significado, ou seja, de se sentir importante, o significado que a minha vida tem. Todo ser humano tem essa necessidade da sua vida, da sua existência ter um significado. Quarta necessidade é a necessidade de amor e conexão. Ou seja, a necessidade que todo ser humano tem de existir algo que conecta através de um sentimento maior com outros seres humanos. Seja de mim, esse amor meu para outra pessoa e das outras pessoas para mim. Mas essa é uma necessidade também muito importante. Amor e conexão, ela tem esse nome. Quinta necessidade, aí a gente já entra nas 2 últimas agora, são necessidades que nós chamamos de necessidades mais evoluídas. São necessidades que também nós chamamos de necessidades espirituais. A necessidade de crescimento, ou seja, de sentirmos que estamos crescendo e evoluindo, tanto nos nossos aspectos psíquicos, mentais, emocionais, sentirmos que estamos crescendo. Então é a necessidade de crescimento. E a outra mais evoluída também é a necessidade de contribuição, de quanto eu sinto que a minha vida está contribuindo para as outras pessoas e para o meio onde eu vivo. Essas 6 necessidades fazem com que a maior parte dos nossos comportamentos sejam explicados. Elas se relacionam com a nossa vida de uma forma tão importante, tão vital, que sem conhecer, a gente vive uma vida meio turbulenta, sem entender muito bem o que está acontecendo com a gente. Eu vou dar um exemplo muito simples de algo que acontecia comigo, e só quando eu fui entender como essa necessidade funcionava comigo, é que caiu a ficha de que eu precisava fazer algo a respeito. Por exemplo, a necessidade de significado, que é a necessidade de se sentir importante. Há muitos anos atrás, eu passava por alguns desses dilemas, principalmente relacionados à rejeição. A rejeição está diretamente ligada a essa necessidade de significado. Ou seja, eu por não me valorizar o suficiente, quem eu era, do jeito que eu funcionava, como eu sou, eu sentia muito essa rejeição e a forma de atender a minha necessidade de me sentir importante era dependendo muito de elogios externos, de outras pessoas me valorizando porque eu não conseguia dar valor suficiente para quem eu era.
E eu precisei passar não só por alguns processos terapêuticos, mas por esse conhecimento. Me caiu a ficha quando eu olhei para essa necessidade e falei, puxa, eu estou atendendo a necessidade de significado na minha vida de uma forma negativa. E que forma negativa é essa? Eu não estava aprendendo a me valorizar e resolver essa rejeição, e muito dependente da avaliação das outras pessoas. Olha aí um cenário que faz com que as necessidades, quando atendidas de forma negativa, impactam no nosso dia a dia, nas nossas conquistas, nas nossas relações, impactam de uma forma muito forte. Uma outra muito simples é entre as necessidades de certeza e variedade. Eu tenho a necessidade de coisas seguras, rotineiras, certas na minha vida, mas eu tenho também a necessidade de variedade. Se essa necessidade de variedade estiver sendo mal atendida, olha só uma consequência. Por exemplo, as infidelidades em relacionamentos acontecem muito por conta dessa necessidade de incertezas e de variedades na vida mal resolvidas, ou seja, essa necessidade sendo atendida de forma negativa. Porque eu não consigo ter uma certa variedade e incertezas na minha relação, novidades, coisas diferentes, quebrar a rotina, e aí eu vou e atendo a minha necessidade de variedade, de incertezas, em outro lugar, com outras pessoas, e acabo muitas vezes caindo em cenários, por exemplo, de traição. Eu dei só algumas pinceladas aqui sobre a importância de se conhecer as 6 necessidades humanas. Daqui em diante, eu vou falar um pouquinho de cada uma, dando um pouco de conteúdo para vocês sobre como funciona cada uma delas, as formas positivas e negativas de serem atendidas, e como lidar com essas necessidades de uma forma muito mais inteligente, muito mais saudável, porque esse conteúdo do ponto de vista terapêutico é um dos principais que eu utilizo com todos os meus clientes, todas as minhas clientes, porque ajuda muito a explicar uma série de dilemas que as pessoas passam. Como me ajudou muito a resolver uma série de dilemas que eu vivia, e hoje posso contribuir em ajudar a entender os dilemas que as outras pessoas passam por dificuldades em entender as necessidades que estão sendo atendidas e como elas estão sendo atendidas. Vocês vão receber mais conteúdo nos próximos sábados, então estamos dando aqui início à série As 6 Necessidades Humanas. No sábado que vem, a gente vai falar da primeira delas, a necessidade de certeza, como que ela funciona aqui dentro na nossa psique. Tá? Continue acompanhando, muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima!